E se você pudesse mensurar quanto você está perdendo em tempo por causa de um sofrimento, ou por uma depressão, ou por a perda de um ente querido, por uma separação, por qualquer outra coisa, se você pudesse mensurar isso em tempo, será que você não deixaria de querer sofrer? Porque tem alguns sofrimentos que a gente vai atrás deles, né? Um exemplo, uma perda de um ente querido, a gente fica apegado a esse ente querido, ou uma separação, a gente fica querendo correr atrás daquela pessoa que nos deixou, ou que a gente mesmo deixou e agora está arrependido, né? Se você pudesse mensurar essa perda de tempo, né, de uma forma matemática, para entender o que você está perdendo de não começar uma nova história, de não abandonar esse passado, será que você não agiria de outra forma? E eu vou tentar mostrar para vocês uma técnica que eu desenvolvi, né, assistindo um vídeo do psicólogo Marcos Lacerda. Eu comecei a pensar matematicamente numa situação que pode ajudar você a encarar o tamanho da sua perda e ver que isso que você está fazendo está aumentando a sua perda, né? Então vamos lá, a fórmula que eu desenvolvi aqui, entre aspas, tá? É bem incipiente ainda, bem no comecinho. Vamos lá. A gente precisa entender que tudo na nossa vida pode ser medido e respondido por padrões matemáticos, tá bom? Eu sou uma pessoa que pensa de maneira muito próxima da lógica, então eu tento pegar padrões em tudo e tento precificar isso em algum ativo. No caso que nós estamos tratando um ativo chamado tempo, né, que é o ativo mais escasso que nós temos na nossa vida, tá certo? Então vamos lá. Com base nesse vídeo que eu vi do Marcos Lacerda, eu vou deixar o link aqui na descrição, eu cheguei a uma hipótese. Vamos lá. Qual que é essa hipótese? Nós temos um tempo de vida útil, tá certo? Então vamos pegar aqui que a expectativa de vida dos homens, falando para homens aqui, eu vou falar sempre de problema de homens, porque eu sou homem, penso como homem e eu tenho problema de homem, né? Então a expectativa de vida dos homens é de mais ou menos 80 anos aí, tá? Vamos calcular só com o número redondo para ficar mais fácil a nossa conta aqui, tá certo? No nosso país, no Brasil, culturalmente, o homem se apresenta pronto para a vida a partir dos 20 anos de idade. Tem, lógico, tem nego com 40 anos de idade morando com o pai e com a mãe. Tem um cara desse, socialmente, ele não está pronto ainda. Ele vive com o pai e com a mãe. Então ele ainda é um dependente, tá certo? Então eu não considero o cara desse como um cara plenamente produtivo socialmente, tá certo? Então a gente geralmente passa a estar pronto para a vida a partir dos 20 anos de idade e passa a ser improdutivo socialmente após os 70. Quer dizer que após os 70 o cara virou um lixo, é inútil, não serve para nada? Não, muito pelo contrário. Tem toda a experiência, tem tudo aquilo que ele já viveu que serve de bagagem. Mas assim, ele vai produzir coisas novas? Dificilmente. Um cara com 70 anos de idade vai produzir coisas novas. Tudo bem, você pega Roberto Marinho, criou a Globo, ele tinha 60 anos. Você pode ser um expoente, um ponto fora da curva, mas a gente está tratando aqui de regra, né? Não de exceção. Exceções são exceções, tá certo? Então a gente vai entender que a gente está pronto a partir dos 20 e deixa de produzir a partir dos 70, né? Tendo uma vida total aí de 80 anos, vamos subtrair desses 80 anos, 30 anos, que são os primeiros 20, tá ok? E os últimos 10. A gente vai subtrair 30 anos daí dessa equação, beleza? Então assim, a gente precisa calcular a relação risco-benefício de qualquer coisa que a gente vai fazer. Por exemplo, eu vou calcular o risco-benefício de me manter apegado a uma pessoa que já não me quer mais, por exemplo, né? Então eu vou pegar esse risco-benefício. A partir do momento que eu pego essa relação risco-benefício, eu começo a precificar isso, tá certo? Então, se eu estou apegado a uma pessoa que não me quer mais, por exemplo, ou uma pessoa que morreu, ou a qualquer outra situação, existe grande chance de eu entrar numa depressão, né? De eu às vezes não querer ir trabalhar, de eu ficar em casa o dia inteiro sem querer fazer nada, de eu não querer sair para dar um rolê de bike, de eu não querer sair para conversar com os amigos, de eu não querer sair para conhecer gente nova, né? De eu não querer, sei lá, entrar nem no aplicativo de namoro, por exemplo, para conhecer outras pessoas. Então eu vou perder meu dia, eu vou jogar meus dias fora, tá ok? Então a relação risco-benefício que eu estou dizendo é essa: eu estou
jogando o meu ativo mais precioso, meu tempo, fora, tá ok? Estou jogando meu tempo fora, né? E a gente vai, através desse cálculo aqui, a gente vai entender o quão escasso é o nosso ativo, né? Nesse cálculo, a gente não tem como acrescentar dias. A gente não tem como acrescentar, não tem como colocar tempo. Não é igual aquele filme, quem lembra aí daquele filme que tinha um relógio no braço, assim, O Preço do Amanhã, eu acho que é o nome desse filme. Tinha um relógio, o tempo ia passando, né? Ficava no pulso do rapaz, assim, tinha um mostrador de LCD, né? Que ia passando. Então, ao contrário daquele filme, a gente não tem como acrescentar. Aqui a gente só tem como tirar, né? Então, eu quero que... Qual que é o objetivo real desse cálculo aqui? É mostrar para você que o problema em dias é pequeno. E quanto mais rápido você superar esse problema, menos você vai perder o seu tempo. Menos desse seu ativo valioso aí você vai perder, né? Então não adianta nada você... um exemplo, o cara investe, sei lá, em Bitcoin, em dólar, nisso, aquilo, ou o cara trabalha pra caralho, investe na faculdade, investe nisso, naquilo outro, se muda, vai para um outro lugar, aprende um idioma, né, gasta o ativo dele esses dias tentando se melhorar. Se ele cai numa depressão, se ele cai numa situação ruim, ele pega um equivalente àquele tempo que ele gastou se melhorando, ele vai gastar se piorando, porque quando você está numa situação dessa, você fica um cara que ninguém quer ficar perto de você, você fica um cara chato, tem muitos amigos que não querem te ouvir mais, né? Tem muitas pessoas que se afastam de você, que, na minha opinião, não são os verdadeiros amigos, né? Mas na situação que a gente se encontra, às vezes a gente começa a achar que eram amigos mesmo, e só lá na frente que a gente vai ver, mas até aí quanto ativo eu já perdi, quanto tempo eu já perdi, né? Então a gente precisa precificar dessa forma aí. Eu estudo o mercado financeiro já tem algum tempo, né? E tem um cara chamado Charles Dow, que é um dos criadores do índice Dow Jones norte-americano, e ele dizia uma coisa assim, ó: o preço desconta tudo. A gente tem que colocar como preço não só o valor do dinheiro, a gente tem que colocar, no nosso caso aqui, o nosso ativo que nós estamos tratando é o tempo, tá certo? Então o preço desconta tudo. Qual que é o preço de tal situação no tempo? Vamos pegar lá. Fiquei na bad depois que, sei lá, meu pai morreu, fiquei 3 meses na bad. 3 meses são 90 dias, né? 3 meses são 90 dias, são 90 dias improdutivos, são 90 dias sem se divertir, são 90 dias vivendo mal, são 90 dias sem dormir, são 90 dias às vezes doente. Entendeu? Então o preço disso aí foram esses 90 dias. A gente não sabe se a gente vai chegar lá no final desses 80 anos que a gente está colocando aqui, né? Eu vou deixar a ementa, o que eu escrevi aqui para mais ou menos o roteiro desse vídeo, né? Que eu fui desenvolvendo a hipótese aqui e achei interessante fazer o vídeo aqui para vocês, né? Então a gente não sabe se a gente vai chegar aos 80. Pode ser que nosso ativo esteja muito precificado muito abaixo, né? Pode ser que a gente não chegue aos 80 anos. Pode ser que a gente morra amanhã. Eu morro amanhã, sei lá, tô indo de bike pro trampo, passa um busão em cima de mim, e aí? Pode acontecer. Mas eu vou calcular meu cálculo, meu investimento de tempo, ele está com base nesses 80 anos, né? O meu objetivo são os 80 anos. O pessoal da minha família vive bastante tempo. Minha bisavó faleceu com 102 anos. Meu avô morreu com 82, 83. Quer dizer, na média aí da minha família, eu posso fazer esse cálculo dessa forma. Eu acredito que esse cálculo valha para a maioria das pessoas. Então, lógico, você pode adequar para você também, né? Óbvio que se você tirar valor, você vai diminuir a quantidade de dias. Mas vamos lá a conta, né? Vamos entender o seguinte, ó. Vamos entender que o nosso bem-estar seria o nosso lucro, tá bom? O nosso lucro. Mas o lucro não entende no sentido de acréscimo. Você não vai acrescentar dias, tá bom? Você vai deixar de perder. Você vai ficar no 0 a 0. O dia vai passar, mas você lucrou como? De que maneira você lucrou? Você viveu bem, você conheceu uma pessoa legal, você, sei lá, curtiu uma experiência bacana, saltou de paraquedas, foi, sei lá, nadar num rio, foi pescar, foi fazer alguma coisa, passou um tempo bom com seus amigos, né? Então você lucrou temporariamente, né? Vamos tratar do nosso ativo aqui. Nosso ativo é o tempo, né? Ao contrário do dinheiro, que eu consigo ganhar e eu consigo perder, no tempo eu só consigo perder.
Então, qual que é a fórmula matemática que eu pensei aqui, ó? Eu, hoje, tenho 35 anos, tá ok? O que eu vou fazer? Vou pegar 35 anos e vou multiplicar por 365 dias, beleza? Vai me dar o valor de 12.775 dias, tá ok? Eu não estou incluindo o ano bissexto aqui, eu estou simplificando ao máximo possível, tá ok? 12.775 dias vividos até agora, aproximadamente, porque eu não contei do meu aniversário até hoje, quantos dias se passaram, mas vamos deixar a conta o mais simples possível para ficar fácil o entendimento aí, tá certo? Então eu vou excluir os 20 primeiros anos, que correspondem a 7.300 dias, né? E foi 7.300 dias que eu perdi, né? São os primeiros 20 anos da minha vida, tá certo? E eu vou ter o valor líquido aqui em dias úteis de 5.465 dias úteis vividos. Quer dizer que eu vivi todos esses dias bem, com lucro? Não. Boa parte deles eu vivi mal pra caralho. Boa parte deles eu vivi uma bosta. Vivi bem alguns deles? Com certeza. Eu acredito aí que uns 30% desses dias eu tenha vivido bem pra caralho. Mas uns 50%, 60% eu vivi mal pra porra. E uns 10 ou 15% eu vivi normal. Entendeu? Então vamos lá. Peguei 5.475 dias úteis até agora. No meu caso, eu ainda vou ter mais 12.775 dias pela frente. Já estou desconsiderando os últimos 10 anos, né? Que daria 3.650 dias, certo? São 365 vezes 10. Então eu estou desconsiderando, estou tirando da conta isso aí. Eu só estou tratando aqui de dias úteis líquidos, ok? Então a fórmula seria vida total, o VT. Vou fazer uma planilha disso aqui depois. Vida total, o VT, né? Corresponde ao valor de 80, né? Vida útil total seria 80 menos 30, né? 80 menos 20 primeiros anos, menos 10 últimos anos, né? Que vai corresponder ao valor de 50 anos. Seria a nossa vida útil total, VUT, certo? Vai dar 18.250 dias, ok? 18.250 dias. Vida útil presente. A vida útil presente. Eu estou no hoje, né? Nós não temos o passado, temos aqui na nossa cabeça, né? Guardado na nossa cabeça, mas nós não temos como voltar para lá de acrescentar dias. Lembra que eu falei que não tem como acrescentar? É por isso. Então, dessa forma a gente vai pegar a vida útil presente. O que quer dizer a vida útil presente? Quer dizer a minha idade atual em dias menos os 20 anos inúteis, né? Vamos dizer, improdutivos, tá certo? Então, minha vida útil presente são 35 menos 20 vezes 365 dias, que vai corresponder ao valor de 5.475 dias vividos de maneira útil, né? O líquido, né? Seria a vida útil líquida. Eu coloquei aqui como vida útil presente, pode ser também VUP, né? VUP, vida útil presente. Então eu já vivi de maneira útil líquida 5.475 dias. Vida útil restante, o VUR, 45, porque eu tenho 35 anos, né? Então me restam teoricamente 45 anos, menos os 10 últimos anos de improdutividade. Então me restam 35 anos, que vai dar que valor? 12.775 dias. Ok? Então eu tenho pela frente 12.775 dias. Tá bom? Vamos entender. Ó, o cálculo ele tem que ser feito com a base em entender que cada dia ruim subtrai dias das nossas vidas, tá bom? É como se você tivesse morrido aquele dia. Você matou aquele dia não existiu pra ti, tá ligado? Então, começa a pensar assim, ó. Quando você vê que o dia tá ruim, você começa a pensar assim, mano, isso tá tirando um dia da minha vida. Isso tá me tirando um dia de vida, tá me fudendo. Entendeu? Literalmente tá te fudendo, é como se estivesse matando o seu dia. Tipo, você tá aqui vivendo de boa, do nada você perdeu esse dia. Aí amanhã cedo você acorda de novo. Como que você já perdeu esse dia? Você vai ter o progresso acumulado desse dia mais o progresso acumulado do outro dia. Então você tá se atrasando, tá ligado? Quando você
deixa de viver sua vida por pensar em outra pessoa, né? Lógico, tive um filho, bacana, realização top, da hora. Pra quem gosta, é massa pra caralho. Pra mim não faz diferença. Eu não faço questão de ter filho, então meio que, sei lá, se ia ser bom, se ia ser ruim. Simplesmente não passa pela minha cabeça ter filho. Tá ok? Consegui um emprego pica, massa, da hora. Você tá botando qualidade de vida na sua vida. Comecei um tratamento, comecei um acompanhamento com um psicólogo, comecei um tratamento, sei lá, mesmo que seja psiquiatra, tô tomando medicação, tô pegando orientação aqui, ali e tal. Mas você tá começando a se tratar de uma forma bacana, tá ligado? Então você tá deixando de viver dias ruins, você está passando a viver dias bons, né? Então dessa forma eu acho que você consegue mais ou menos como se você conseguisse acrescentar dias. Não chega a ser matematicamente possível acrescentar dias, mas olha só, se esses dias que você viveu melhor te trouxeram uma melhora motivacional, uma melhora emocional, pode ser que lá na frente, após a idade produtiva, você consiga prolongar sua vida 1 ano ou 2, a gente não sabe. Isso aqui é muito incipiente, como eu falei, eu pensei, comecei a escrever e achei que tinha um sentido matemático nisso, tá certo? Não sou médico, não sou porra nenhuma ligado à área da saúde, mas comecei a entender matematicamente que a gente vai se destruindo, tá certo? Então assim, essa é a minha ideia, né? Uma ideia simples, meio, né? Precisa estudar mais sobre isso aqui. É uma coisa que eu achei que dá pra gente tentar precificar a nossa vida sim, né? Dá pra gente tentar precificar a nossa vida sim, de uma forma objetiva, né? Então, se você parar pra pensar, é interessante até, pelo menos no meu ponto de vista, tá bom?